Liquidez e estruturas de mercado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai identificar essas regiões, fazer os seus traçamentos e montar as suas posições de forma mais assertiva. Se você é aquele trader que abre o gráfico, vê liquidez em cima e embaixo, mas não sabe qual delas o preço vai buscar primeiro, esse vídeo aqui ele é para você. Eu vou te mostrar o passo a passo do zero, como fazer uma top-down análise. Isso vai fazer com que você alinhe a direção com mais precisão, evite entrar ali contra o fluxo institucional, buscar risco-retornos maiores e filtrar ruídos. Mas o que é filtrar ruídos? É basicamente não ter aquela operação que você abre, o preço vai no seu stop e logo depois ele vai no teu alvo definitivo e você foi estopado ali por poucos pontos. Esse tipo de manipulação dá para ser filtrado e eu vou te mostrar aqui agora. Então, bora para a técnica. Eu coloquei aqui o nosso primeiro exemplo, que é o mercado em tendência de alta, né? Primeira coisa de tudo é a gente só vai operar no melhor horário daquele ativo. Então, se você está operando JPY, Audi, NZD, você vai querer operar ali mais para a seção da Ásia, que já é de noite aqui no Brasil. Você está operando USD, que é Euro USD, GBP dólar, você vai estar operando ali mais para a seção de Nova York. Agora, se é Euro, GBP, é mais para Londres. É Nasdaq, Dow Jones, índices americanos, seção de Nova York. Então, o princípio básico ali é você operar no melhor horário de volatilidade do seu par. Então, vamos começar desse princípio aqui. Vai abrir a nossa sessão, o mercado vai fazer a abertura, vai começar a criar o seu movimento. Como que eu posso iniciar a minha análise? Primeiro de tudo é você entender, essa abertura do mercado, ela está entre um topo ou um fundo, ou ela já está rompendo uma região? Aqui eu dei o nosso primeiro exemplo, que é o que? A gente tem a abertura de sessão e o preço está entre um topo e um fundo. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar o último topo e o último fundo. Geralmente, onde é que você marca o último topo e o último fundo? Eu abro a vela de 1 hora, eu vou fazer na prática com vocês aqui no gráfico, mas primeiro eu preciso mostrar em desenho para a gente poder entender e dominar esse conceito. Topo e fundo, máxima e mínima, para a gente poder considerar uma captura de liquidez, eu geralmente identifico ela em 1 hora. Eu consigo ver em 4 horas no gráfico diário, mas a gente monta a operação em M1 e M5, o mais conveniente ali é o gráfico de 1 hora. Então você vai colocar em 1 hora, vai pegar a máxima e mínima do pavio ali, e quando você passar para M5, o gráfico de 1 minuto, já vai estar aqui, ó, distribuído essa máxima e essa mínima. Então, nosso primeiro passo é ver se ele já capturou alguma máxima e mínima de 1 hora ou ainda não capturou. Nesse exemplo aqui, ele ainda não capturou, mas a gente já identificou essa região. Então, o próximo passo, depois de identificar essas duas regiões de máxima e mínima, é a gente aguardar a abertura do preço mesmo, esperar ele manipular alguma das duas pontas. Então, se o mercado ele abrir em alta, eu sei que ele está indo lá capturar esse swing point de BSL. O que é uma BSL? É um Buy Side Liquidity, é uma liquidez de compra, de força compradora. Então, o mercado ele tem que vir até aqui, ó, para capturar essa máxima para a gente considerar uma manipulação, tá? Então, o primeiro ponto é esse, abertura do mercado. Então o mercado ele abriu, foi aqui nesse topo, manipulou e voltou a cair novamente. E aqui é onde muitas pessoas entram em dúvida. Pô, aqui realmente foi uma manipulação ou não foi? Então a gente tem duas perguntas a se fazer. Primeira pergunta é, capturou o máximo ou mínimo anterior? Capturou. Então já é suspeito de uma manipulação. O próximo ponto é, ela atingiu um POI, que é um ponto de interesse, né? O ponto de interesse é fundamental para a gente considerar se o preço realmente manipulou aquela zona ou não. O que são pontos de interesse? São regiões de ineficiências, fair value gaps, são topos fortes, fundos fortes, regiões de round numbers, eu também consigo colocar em confluência. Então, ineficiência é o desequilíbrio do preço, topo forte e fundo forte é quando tem uma máxima e mínima lá atrás que o preço atingiu. Então, se ele atingiu alguma região de POI aqui atrás, eu já considero que ele atingiu o interesse dele e ele reverteu, ou seja, essa manipulação aqui, ela é original, ela não é uma manipulação para induzir as pessoas a venderem, ela é uma manipulação real que tirou esses compradores do movimento após atingir um ponto de interesse. Agora, como que você vai identificar esses pontos de interesse no gráfico? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E aí a dúvida agora que fica, né? Ah, mas bateu lá no ponto de interesse, então eu já posso vender acreditando no final da manipulação? A gente tem uma confirmação na micro. Então, se a gente está olhando aqui o preço atingindo o ponto de interesse, eu preciso de uma confirmação que ele vai começar a descer. E essa confirmação
ela é exatamente isso daqui no fractal de M1. Então, você vai ver, quando a gente estiver em M5, a gente vai marcar máxima e mínima de 1 hora, vai esperar o preço subir, capturar um ponto de interesse, e em M1 eu vou esperar ele romper o último fundo. Quando ele rompe o último fundo, ele já mostra ali uma reversão do preço, uma troca de característica. Alguns chamam de choque, eu chamo de MSS. É o market shift que o mercado fez. Então aqui ele trocou e agora iniciou o movimento de baixa. Ou seja, procedimento padrão. O mercado capturou buy side, atingiu o ponto de interesse. Na M1, ele confirmou ali, reagindo, quebrando o último fundo. Então, esse é um padrão técnico aqui para venda, que se você seguir ele, você não vai ter dor de cabeça. Mas antes da gente ir para o gráfico agora, eu vou mostrar para você o padrão de compra, para a gente comparar os dois dali na nossa dinâmica. Já aqui do lado da compra, o padrão, ele é o mesmo, só muda o lado. Então, a gente teve a abertura da sessão de mercado capturando a mínima de 1 hora. Essa mínima que a gente chama de sell side liquidity, onde o preço ele veio, capturou esse último fundo, fez uma manipulação, mas será que eu posso confiar ou não nesse movimento? Verifica se ele atingiu algum ponto de interesse, que seja a zona de favorite gap, nesse caso aqui uma região de fundo forte, que o preço ele veio e já testou, ele está vindo testar de novo, então é um ponto de interesse, né? Os round numbers que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eu tenho que sempre me certificar que a manipulação ela atingiu um alvo. Ah, mas e se o preço ele veio, manipulou e voltou, mas ele não atingiu nenhum ponto de interesse? O ponto de interesse estava lá embaixo, que era um FVG. Provavelmente ele pode vir e continuar esse movimento. E aí você está estopado acreditando nessa compra. Então, quando a gente se certifica que após a manipulação ele alcançou um ponto de interesse, fica mais assertivo para o preço trocar de mão, para a gente pegar um direcional legal e entrar a favor do fluxo institucional. E aí, depois que ele chega nessa região, a gente tem um refinamento da reação do preço, onde eu vou colocar em M1, aguardar quebrar o último topo, porque ele manipulou os fundos, alcançou um POI que vai segurar, serve como um suporte. Então, em M1, eu quero aguardar o mercado romper o último topo para eu começar a pensar em posições de compra até a minha buy side. Então, geralmente, é assim que o preço se comporta. Ele captura sell side para buscar buy side, ou ele captura buy side para buscar sell side. Agora, bora pro gráfico. Olha só, a gente já está chegando na parte mais importante aqui desse vídeo, só que antes você não precisa esquecer de deixar o like. Lembra que isso me ajuda bastante a continuar trazendo vídeo para vocês. Tem um esforço fazer esse conteúdo aqui, montar toda essa estrutura do operacional para te entregar, tá? Então, se realmente está fazendo a diferença para você, não esquece de deixar o like. Ó, se bater 500 likes, eu trago a próxima estratégia para vocês. Beleza? Então, deixa o like aqui, não esquece. E bora voltar para o conteúdo. Bom, eu tô aqui no gráfico da Nasdaq, agora são 9h54. E o que acontece, né? A Nasdaq ela é um índice americano. Eu vou fazer vários exemplos com vocês aqui. Eu sei que tem gente que opera Forex, gente que opera índice, Nasdaq, Dow Jones, Eurodólar. Então vou dar exemplos variados aqui de pares diferentes para vocês verem que o método ele funciona em qualquer ativo. O mais importante é você dominar esse conceito de liquidez. Então eu sei que o índice ele vai ter um maior movimento às 10h30, que é na abertura de Nova York. Só que, né, eu não vou chegar às 10h30, eu quero chegar um pouquinho antes da abertura para já mapear, já entender o direcionamento do preço, entender para onde ele vai na abertura, onde é que está a manipulação. E agora o nosso primeiro passo, já que a sessão ainda não abriu, é identificar a máxima e mínima que a abertura ela vai querer manipular, que é a nossa zona de buy side, BSL, e a zona de sell side, que é a SSL. Para a gente poder ver a máxima e mínima, pessoal, eu estou no gráfico de 1 minuto. Então no gráfico de 1 minuto eu tenho essa máxima aqui, mas será que essa máxima ela é relevante, né, para o preço vir fazer uma manipulação e depois ele cair? Será que essa máxima aqui ela tem um ponto de interesse atingido para o preço vir aqui e já se sentir satisfeito e reverter o movimento? Então são essas perguntas que a gente tem que se fazer, sabe? Às vezes você vê esse movimento aqui, você quer fazer uma venda, ele vem e sobe, você fala, ué, mas capturou liquidez, quebrou a estrutura, fez choque e tudo mais, eu vendi, foi estopado. E você tá esquecendo de alguns conceitos importantes. Então vamos alinhar aqui agora. Coloca no gráfico de 1 hora, certo? Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora. E aí a gente vai identificar as BSLs, né? O preço está bem caro. Se ele abrir manipulando os topos, eu já sei aqui que é um movimento. Se ele abrir corrigindo, eu tenho essa mínima aqui de SSL. Então, eu vou marcar a máxima, a última mínima que eu identifico no preço. Então, aqui a gente tem uma mínima, que é um SSL. Aqui a gente tem uma máxima, o nosso BSL. Acima do BSL, eu tenho um ponto de interesse, que é o nosso POI. Lembra que ponto de interesse é o quê? Ineficiência
Só que essa ineficiência aqui já foi mitigada. Eu não vou conseguir usar ela. Acima dela eu tenho mais o quê? Topo forte. Olha o POI aqui, ó. POI de order block. Tá vendo? Esse topo quebrou fundo, então é um topo forte. Pode ser que o mercado ele trave aqui, ó, para descer. Então é exatamente nessa zona aqui e quando ele chegar, eu vou ir para M1 e acompanhar uma reversão, certo? Acima dessa zona, eu tenho outro topo forte lá atrás também. Posso marcar? Pode marcar. Se ele lá também é uma zona interessante de venda ali, né? Só que se ele vir aqui nesse POI de cima, esse POI de baixo ele vai acabar virando uma BSL capturada também. Então é a mesma coisa. Se ele for lá em cima, ó, ele capturou essa BSL e essa aqui e fechou nesse POI. Aí a primeira pergunta que fica, pô, então eu tenho oportunidade de venda aqui e aqui eu vou vender nos dois? Não é sobre isso, né? Se você for ter que escolher um dos dois aqui para entrar, você está sendo profeta, você não está sendo trader. Porque eu definitivamente não sei se ele vai respeitar esse topo forte ou esse topo forte aqui. Não tem como saber. Por isso que a gente vai ter que entrar aqui na parte de reação do preço. Por isso que eu vou ter que ir para M1 para ver se ele realmente quer descer nessa zona ou nessa região aqui, tá? A gente vai acompanhar esse movimento de perto. Agora, se ele vir aqui abaixo da mínima, a gente tem algumas zonas aqui embaixo para segurar o preço, né? Que esse fundo fez até um gap, mas vamos retornar aqui para o fractal micro. Eu vou voltar para M5 para a gente poder ver a abertura do preço, né? Se ele ali manipulou topo ou fundo. Então vamos entender aqui o que aconteceu na abertura de Nova York. Olha só, o preço estourou para alta. Então ele veio aqui no primeiro POI, só que olha só, sem reversão nenhuma. Ele só veio direto, então não tem como a gente pensar em venda aqui de forma alguma. Até mesmo porque para eu vender aqui, pessoal, eu preciso desse padrão aqui, ó, do preço rompendo o último fundo. Esse último fundo aqui, ó, não rompeu ainda. Então ele segue em alta, veio aqui. A partir do momento que ele rompeu o último fundo, aí eu vou começar a acreditar na venda, né? Um rompimento bacana ali, algo validado. Então, ó, ainda não teve o rompimento. O preço já está indo capturar o primeiro ponto de interesse, como o BSL, e aqui o preço ele já atingiu o último ponto de interesse, que é um order block lá de trás, que tende a jogar ele para baixo. Então ele capturou máximas de 1 hora e fechou o último ponto de interesse mais forte. Só que ele ainda não deu gatilho de venda. Eu só consigo vender quando eu tenho o último fundo rompido. Olha só, esse é o último fundo, ele ainda vai ser rompido. Vamos observar se vai ser agora ou se o mercado ele vai subir um pouquinho mais. Ó, acabou de romper. Então, para mim, isso aqui já é um padrão de reversão. Tá vendo? Ó, o mercado ele veio, tentou subir, falhou, capturou de novo esse topo, desceu, fez o padrãozinho de reversão para a gente pensar em venda. Ó, ação institucional, tá vendo? Ineficiência. Isso aqui é muito bom para quem quer vender. Eu pego do topo ali até essa mínima e traço essa OTE, tá vendo? E a minha venda na região de 70 da OTE. Vou clicar 2 vezes da FIBO para você pausar esse vídeo aqui, ó, e pegar as minhas configurações. Essas aqui são as minhas configurações. E aí, a OTE tá aqui. Geralmente eu faço a venda nela na região de 70, né? Agora é aguardar, é montar o posicionamento de venda aqui no 70, deixar o stop loss protegido acima do último topo, o alvo 2 para 1, 3 para 1. Nesse tipo de movimento você consegue surfar grande. Então lembra que eu falei para você que a nossa meta aqui nesse vídeo é fazer com que você seja mais, além de ser mais assertivo, pegar risco e retornos maiores, né? Então aqui dá para pegar 3 para 1, dependendo ali do horário que o preço busca a entrada, 4 para 1. Né? Então, deixa eu colocar em 5 minutos aqui, pra gente ver se ele vai voltar aqui para buscar a gente, ó. Setupzinho de venda acionado, Nova York Lunch ali, começou a consolidar e agora pagou o movimento. Né? E aí o preço, ele fez esta queda aqui. Ou seja, a gente aguardou ele vir numa buy side, fechar um ponto de interesse e aí na micro, em M1, eu aguardei uma reversão do preço. Então, esses padrões aqui foi em 1 hora, BSL POI, e a troca do mercado foi em M1. Dessa forma aí a gente for conhecer os fractais. Vamos aqui para o dia seguinte e você vai entender que tem dias e dias, né? Dia a gente está comprando, dia a gente está vendendo, não tem nada permanente, não existe compra permanente, nem venda permanente. Tudo depende do que o mercado está mostrando para a gente naquele dia. Então, na análise anterior que a gente fez, foi no dia anterior, o mercado ele veio buscar essa máxima aqui. Ele capturou esse topo, capturou esse e fechou nesse topo forte, foi onde a gente acreditou na reversão. E agora a gente está no dia seguinte, onde são 10 horas, a Nasdaq vai abrir daqui 30 minutos, já no próximo dia, e a gente precisa aqui seguir com um padrão operacional nosso, né? Então vamos para o gráfico de 1 hora, fazer o procedimento padrão. Marcar as regiões de máxima e mínima de 1 hora. Então, olha só,
né? Aqui a gente tem essa máxima para ser capturada e aqui a gente tem essa mínima, que é o sell side, para ser capturada. E o próximo ponto é, acima dessa máxima, qual que é o POI? A gente tem essa ineficiência. Abaixo dessa mínima aqui do sell side, qual é o ponto de interesse? A gente tem esse Fairvalue Block aqui. E foi ele exatamente responsável por gerar esse movimento, essa ineficiência. Foi a partir dele que o topo ele conseguiu ser rompido. Então aqui tem demanda escondida no preço, tem ordem pendente. E aí qual que é o raciocínio? Abertura da Nasdaq. Ou eu aguardo o preço vir manipular aqui embaixo para poder pensar em compra, ou eu aguardo a abertura manipular os topos, atingir o ponto de interesse para eu poder pensar em venda. Esse aqui é o procedimento padrão. E agora eu vou para 5 minutos para ver como é que vai ser essa abertura aí do índice Nasdaq, né? Vamos entender o que aconteceu. Ó, a Nasdaq abriu e entrou em queda aqui. Vamos entender isso aqui em M1 para ver, ó. Muitas pessoas aqui vão enxergar esse cenário da seguinte forma. O índice abriu, capturou a máxima, certo? Então, capturou essas ordens, fez o MSS aqui, então stop hunt lá em cima, quebra a estrutura embaixo, eu vou vender. Muitos aqui estão pensando nessa venda porque está enxergando esse movimento aqui como uma manipulação do preço. E o setup aqui de venda, ele está certo. É um setup válido, né? O preço manipula, quebra a estrutura, volta, eu vendo. O gatilho está ok. Mas essa é a grande diferença de gatilho para contexto, né? Gatilho funciona muito bem. Nada contra esse gatilho de entrada aqui. Mas aqui é um gatilho de entrada sem contexto. Essa manipulação ela pode ser fake, ela pode ser um movimento falso mesmo e o preço voltar a subir novamente. Por quê? Não capturou buy side, não capturou pontos de interesse para eu começar a acreditar nessa venda. Aqui eu simplesmente estou entre um buy side e um sell side. Liquidez de cima e liquidez de baixo. O preço agora pode tanto vir para baixo quanto ir para cima. Mesmo tendo essa manipulação, ainda é incerto, porque essa manipulação ela não atingiu um ponto de interesse. Então, nada me garante que o preço ele vai começar a subir a partir de agora, né? Então, vamos entender aí o que aconteceu após esses vendedores entrar no mercado. Olha lá, já swipou aqui, tirou alguns de movimento, e aí o preço ó, se direcionou lá para cima, que é a nossa região de buy side. Vou colocar em M15 para a gente poder ver esse movimento melhor. Olha aqui, ó. Ele capturou essa BSL, fechou a ineficiência lá em cima. Agora sim eu posso acreditar em uma venda, né? E aí em M1 eu vou aguardar uma quebra de estrutura, o preço ele romper o último fundo para começar a acreditar em queda. Acredito que agora já rompeu já aqui M5, M1. Ó, preço rompendo o último fundo, ele já pode entrar em queda, né? Aí ele captura essa liquidez aqui, ele veio numa região de OTE dessa pernada, ó. Aqui é a reversão original do preço, nessa zona aqui, ó. Geralmente eu pego a 70 de OTE, coloco o meu stop lá em cima, o alvo 2 para 1, dá para surfar 3 para 1, porque a zona ela é extrema, a zona ela é muito boa. Vamos ver o que aconteceu? O preço enrolou um pouco, ficou flat, perdendo força, ó. Deu um susto, mas passa bem, soldado. Deu um susto, mas passa bem. Mas é para você observar o que é realmente ali um movimento capturou liquidez que a gente pode acreditar. Inclusive essa queda, ó, dava para levar até aqui embaixo, tá vendo? Porque é o nosso alvo. Manipulou em cima, vai entregar embaixo. Olha lá, buscou. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Então, quando a gente refina o gráfico de 1 hora com a reação da micro, as nossas análises elas passam a ser mais assertivas e a gente pega movimentos com mais precisão e movimentos até maiores, né? Então aqui a gente viu dois cenários, né? Onde ele veio, capturou máxima e caiu, capturou máxima aqui de novo e caiu. E agora no dia seguinte, olha só o que a gente tem, né? Agora são 10 horas da manhã, né? Que é o dia seguinte, aqui eu tô pegando dias seguidos, né? Para você ver que, meu, o cenário ele vai se repetindo, só que vai mostrando uns candles diferentes, aqui ó, máximas, fundos diferentes do que esses anteriores, mas é sempre o mesmo padrão, né? Então o preço está aqui agora. Eu vou vir, coloco uma BSL aqui em cima. Ah, mas por que você coloca a BSL aqui e não aqui embaixo, né? Porque se eu colocar essa buy side nessa máxima aqui, eu tenho aqui essa zona como rejeição. E esse topo ele não quebrou nenhum fundo, tá vendo? Aqui não é um POI. Isso aqui é uma rejeição do preço. Ponto de interesse é o seguinte, é acima dessa BSL, eu tenho um topo forte, olha só. Isso aqui é ponto de interesse, ó. Esse topo forte, ó. Essa order block aqui de trás é um ponto de interesse. Foi ela que gerou ineficiência, foi ela que quebrou o último fundo. Então isso aqui é a zona forte, né? Aqui é uma retração do preço que pode ser liquidada. E aí, sell side aqui embaixo, que é o nosso famoso SSL. Abaixo dele a gente tem uma ineficiência, também um ponto interessante para compra. Então, eu já tenho meus direcionamentos estabelecidos. Eu vendo aqui em cima, caso o mercado abra para cá. Eu compro aqui embaixo, caso o mercado venha nessa região.
Vou colocar em M15 para a gente poder ver como é que ele se comportou. Ó. Liquidez de sell side e buy side lá em cima. A Nasdaq abriu aqui embaixo, então em M1 já é para buscar um posicionamento de compra aqui, até lá em cima. Quando ele chegar lá em cima, é para buscar um posicionamento de venda. Aqui eu estou em M15 para a gente ver um movimento mais macro indo lá, ó, exatamente lá. Chegou nessa região, em M1, já vou começar a pensar em venda. E aí o mercado ele foi lá, pegou a venda, ó, pegou a venda aqui, provavelmente de M1, desabou. Né? Então, essas zonas elas são sensíveis, né? São regiões interessantes aí para a gente estar fazendo compra ou venda. E dessa forma você vai pegar movimentos mais direcionados. Agora eu quero enfatizar mais gatilhos de entrada. Estamos aqui na Nasdaq, próximo cenário. Você vai ver que, quando você dominar isso aqui, tudo fica mais fácil. Você vai abrir o gráfico, você vai saber para onde ele vai, direcional. Olha só, vai abrir agora a Nasdaq daqui 30 minutos. Procedimento padrão, vamos em 1 hora, colocar as máximas e mínimas, né? Buy side, nesse topo, acima do buy side eu tenho o POI de ineficiência, que é esse FVG. SSL aqui embaixo, zona de demanda. Abaixo desse SL, ali tem um gap, né? Aqui eu tenho um gap gigantesco até lá embaixo, né? Essa é a verdade. Ele tem esse gap aqui. Então tem que ver a reação do preço aí, qual dessas duas zonas ele vai querer buscar. Vamos acompanhar a abertura de Nova York, entender para onde ele vai primeiro. Beleza. Capturou o fundo, então o alvo é ele lá em cima. Aqui eu já começo a focar em posições de compra. Colocar em M1 para ver se ele vai dar gatilho de entrada. Olha só, o preço vai confirmar agora o MSS, que é o nosso famoso choque. Voltou para cá, eu consigo comprar até lá. Vamos ver o que vai acontecer. O preço chegou no meu alvo sem eu estar na posição. Então agora não dá mais para eu entrar. Se o preço voltar aqui, ó, eu não compro mais. Porque já atingi um ponto de interesse lá em cima. Não tem por que eu continuar insistindo nessa compra, sendo que o interesse dela já foi atingido. O preço agora ele troca de mão para venda. Atingiu o buy side, POI. Agora o meu foco está na venda, não está mais na compra. Se o preço estivesse aqui atrás, ó, e viesse nesse gatilho de BPR aqui, por exemplo, esse balance price, essa ineficiência, eu teria comprado até lá, até o meu alvo do preço original. Ele já alcançou o alvo, então agora eu não tenho mais direcional a não ser vender, né? Então eu estou focado em venda agora. Para eu poder vender aqui, eu tenho que aguardar o rompimento dos últimos fundos. Então, qual é o último fundo? É esse daqui, ó. Qual era o último fundo antes desse? Era esse daqui de trás, que estava muito longe, por sinal. Então, eu tenho que aguardar formar um novo fundo para poder reconsiderar a região. Pronto. MSS está aqui. Esse é o nosso último fundo. E aí o preço, né? Vai trabalhando, vai trabalhando. Quebrou agora. Quebrou esse último fundo. Eu traço meu OTR, pego a minha venda na região de 70. Olha só. 70, stop loss acima do último topo. Despreocupado, sabendo que você aqui está entrando na zona certa, no momento certo. O preço já atingiu o interesse dele, para poder pegar uma reversão. Vamos entender o que aconteceu. Aqui, ó, ele começou a pagar, era 12h50, a operação abriu, era meio-dia, a ordem, ó, pagou lindamente. Então, se você focar em pegar esse tipo de operações, olha só qual o risco-retorno potencial que você tem da tua análise. Dá para provar uma mesa proprietária, dá para dar uma alavancada em capital próprio. Você só precisa realmente anotar tudo que eu passei aqui, principalmente deixar o like nesse vídeo, né? Porque se não deixar o like, já sabe, velho. Os próximos ouros aí eu escondo. Já deixa o like aí para trazer mais vídeos como esse para vocês, beleza? Vamos para outro cenário agora de Forex, né? Porque eu tô falando aqui na Nova York, Nova York, Nova York. Daqui a pouco vocês vão falar que eu só falo de Nova York. Vamos falar também dos pares da Ásia, tá? Let's go. Dessa vez eu trouxe aqui o USDJPY para a gente fazer um backtest. É um par da Ásia, né? Tem JPY, então o horário de abertura dele é às 8 horas da noite em diante que ele vai ter o seu movimento. Então agora são 8 horas. Vou voltar mais um minutinho aqui, ó, para a gente poder fazer o pré-market, né? Vamos colocar em 1 hora, ver onde está BSL, SSL, para na abertura da sessão da Ásia, a gente saber exatamente aonde se posicionar. Eu vou passar um candle de 1 hora para poder pegar a abertura da Ásia certinho, ó. Pronto, aqui a Ásia já abriu, já se for para 5 minutos a gente vai ver ela. Ó, a Ásia fez a sua abertura. E agora o primeiro ponto é a gente ver se ela manipulou topo ou fundo. Pelo visto, não manipulou nenhuma região ainda, olha só. Aqui a gente tem zona de SSL, sell side, buy side aqui em cima, zoninha de BSL. E agora eu consigo mitigar aqui os pontos de interesse. Então abaixo do SSL a gente tem o ponto de interesse e acima do BSL a gente tem o topo forte aqui de trás. Ainda mais junto aqui, ó, com esse round numbers, tá? Esses round numbers, pessoal, são números redondos, tá? Essa linha tracejada aqui é um indicador. Se você for ver indicadores e escrever
Round numbers above and below, no TradingView, vai abrir essas linhas aqui, que é onde o preço geralmente trava, são os números redondos, tá? Você vai ver que o preço, ele respeita bastante, ó, essas zonas de máximas e mínimas, ó, faz bastante retração aqui, ó, geralmente ele trava nesses pontos, ó as máximas travando aqui, travando lá em cima, travando aqui, tá vendo? Você vai ter bastante confluência operacional com isso aqui. Eu vou aguardar a Ásia manipular a máxima para eu vender, manipular a mínima para eu comprar. Esse aí é o comportamento na micro. Vamos para micro para ver essas capturas acontecendo. Ó, o preço acabou de capturar a máxima ali. Então, eu vou para 1 minuto, gráfico de 1 minuto, para pegar a reversão do preço. O último fundo tá longe ainda, tá aqui, então dá para o preço se desenvolver um pouquinho mais. Olha lá, subindo. Vou vender? Não vou vender. O preço está alcançando pontos de interesse. Tem um topo forte ali atrás, né, que eu tinha mostrado para vocês. Então tem que aguardar agora. Só consigo vender se ele romper esse último fundo aqui. Fora isso, força ainda de alta é predominante. Vamos entender? E aí o preço rompeu o último fundo, pega a FIBO, coloca do topo até aqui. Ó. E o posicionamento eu sempre busco pegar ele confluente com esse round numbers. Ó. Nessa análise aqui, ele está confluente. Tá? Então é interessante aqui fazer uma venda nessa zona para poder pegar a reversão do preço. Tá? Alcançou POI, BSL, quebrou o último fundo, é venda. Vamos entender o que aconteceu depois. O preço veio, buscou a zona ali de 62, já respeitou aí o preço na queda. Chegou nesse round numbers aqui, deixa eu ver quanto é que daria o risco retorno dessa operação. Essa entrada aqui foi na 62, ele não buscou a 70, tá? Ele chegou próximo ali da 70, mas o round numbers ali na 62 ele pagou 3,6 para 1, pagando até mais aí, ó. Pagou 4 para 1. Agora aqui é setup de compra. Olha lá, ó. Setup de compra. Vamos colocar em M5 para o gráfico passar mais rápido. Olha o setupzinho de compra aí, ó. Voltou, é lá em cima, ó. O gatilho foi exatamente nessa quebra de estrutura aqui de M1, ó. O preço quebrou a estrutura em M1 aqui, ó, quebrou topo, e aí teria um reposicionamento aqui, ó, no round numbers de compra. Ou quando o preço voltou aqui depois em Londres, né? Mas a zona é interessante mesmo assim. Às vezes quando a Ásia não vem buscar entrada, Londres ele vem buscar entrada e completa o movimento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal e comenta aqui o que você quer ver no nosso próximo vídeo. Valeu, um grande abraço e é nóis!